Agora, aqui na Gazeta, Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Sabes por quê? Os pássaros dormem cedo e quando clareia o dia, voltam a cantar alegremente. Eles anunciam um novo recomeço. Assim é a vida. Quando tudo parece perdido, quando o desespero tomar conta do ser humano, lembre-se, sempre haverá um novo dia, um novo começo. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, bom dia. Que possamos nesta manhã fria elevar os nossos corações, aquecê-los, dando graças ao Pai por mais um dia, sabedores que o sol está levantando para inspirar as nossas boas ações, as nossas atitudes. Sabemos também que estamos levantando de um leito que nos acolheu, de um lar, de um teto que nos abriga, de uma família que nos estrutura. A tudo isso, Senhor, damos graças e sabendo da nossa pequenez e da nossa inferioridade, suplicamos a Tua misericórdia, o amor de Jesus, que permita que as falanges benfazejas, coordenadas por Ele e por Maria de Nazaré, nos atendam, nos protejam, nos influencie na prática do amor a nós e do amor ao próximo. Que o sábado que começa gelado esquente os nossos corações e seja um dia muito bom na nossa vida, uma página importante. Que assim seja. Começamos o nosso dia de hoje para aquecer os nossos corações, como falava a prece do irmão, com a seguinte reflexão. Em muitos casos, surge em nós a desconfiança de que os males casualmente vêm para nós, surgem de supetão, sem ter ligação alguma com o que fizemos ou estamos fazendo. E no íntimo sentimos não os merecer. Diante disso, é fácil surgir a ideia de que somos vítimas da vida, de que somos perseguidos sem motivo. Tais pensamentos podem ser eliminados com o bom uso da razão, com a serenidade. Devemos nos examinar bem e crer no infinito amor de Deus por nós. Por isso, não se aflija. Nenhum mal pode atingir você. O que parece um mal vindo em sua direção torna-se um bem se você sabe lidar com ele. O que prejudica mesmo é o mal que há dentro de você, que provoca as falsas avaliações, o juízo maldoso, as desesperanças, os temores. Se você se ama, o mal que vem de fora se amedronta e se afasta. Isso porque o amor cria em torno de você uma energia que faz com que tudo o que lhe chegue se converta em bem. Portanto, anule o mal. Quem consegue transformar até o mal em bem, não tem nada mais a temer. Pensemos nisso. Que encontraste no Evangelho sobre este assunto, Jussi? Bom dia. Bom dia, Antônio. Mais uma vez, bom dia, amigos. O Evangelho tem no capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos, uma lição clara, limpa, sobre a reflexão que tu nos coloca. Porque ela, lá nesse capítulo, Jesus e os Espíritos benfeitores nos dão ensinamentos preciosos sobre a justiça das aflições, sobre os motivos pelos quais devemos nos tornar resignados frente à luta e às dificuldades, nos ensinando o que significa resignação, nos dão noções importantes sobre o bem sofrer e o mal sofrer, sobre o mal e os remédios que temos para o enfrentamento das nossas dificuldades. Então, o capítulo 5, um dos capítulos mais longos do Evangelho, é uma preciosidade para nós trabalharmos a reflexão de hoje, Antônio. Na semana passada, foi trabalhado por ti e pelo Dilson a doença em si, né? Perguntando se as pessoas estão doentes, né? Emenda com esse capítulo de hoje, porque isso aí nada mais é do que a dor que nós sentimos hoje, é o mal que nós deixamos entrar. O mal é a mesma coisa que o acender ou apagar uma lâmpada. Eu estou numa escuridão, se eu não acender a lâmpada, lá o interruptor, não acendê-lo, eu ficarei na escuridão. O mal é a mesma coisa, eu preciso acender esta lâmpada para que o bem venha como se fosse a luz que venha em nós. O bem que está em nós pode vencer qualquer mal. Se nós tivermos o bem, nós iremos vencer o mal, porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. É difícil de nós conseguirmos capturar essa ideia, né? E colocá-la em prática, é preciso colocá-la em prática. A grande dificuldade que nós enfrentamos como seres humanos neste momento de transição e dificuldade que passa o planeta é enfrentar a nós mesmos. Então isso significa que nós temos que enfrentar o nosso ego. O ponto alto desta lição nos remete a sair do campo da vitimização, amigo Antônio. As perguntas que a gente faz: por que estou doente? Por que estou sofrendo? Por que isso acontece comigo? Por que não acontece com os outros? Essas perguntas, geralmente em razão da nossa pouca instrução espiritual, remetem para fora de nós as respostas, tornando o mundo negativo, a vida negativa e nós vítimas disso. O capítulo e todo o Evangelho e o ensinamento do Cristo nos leva a uma reflexão de voltarmos para dentro de nós, de buscarmos as respostas para estas questões que afligem, que adoecem, que entristecem no nosso comportamento, na nossa atitude. E se nós não acharmos nesta vida nada de negativo, de duvidoso, que possa ter originado um processo que nós estamos inseridos, a doutrina espírita nos ensina que temos muitas vidas, que já tivemos muitas vidas e que pode estar numa dessas vidas ou em várias delas o motivo pelo qual nesta vida nós estamos enfrentando certas dificuldades. E a resignação ela vai se assentando nesse aspecto, porque compreendendo que nós somos o autor da nossa própria história, nós vamos criando força para modificar os nossos comportamentos. Nós vamos entendendo que o bem é a regra, que o mal é a exceção, que fazer o bem é muito bom, que gostar de nós e amar ao próximo como a nós mesmos faz muito bem. Não ficamos doentes, teremos saúde, não teremos o mal, teremos o bem, não teremos tristeza, teremos alegrias. Então todo o contexto muda, Antônio. Em cima disso, conversava essa semana com um casal, pais de um jovem que começou a desenvolver um processo mediúnico. E em casa, na escola, por todos os lugares que ele ia, menino ainda. E os pais, não tendo conhecimento de nada, a própria escola em si,
achavam que era uma loucura que estava acontecendo. Foram para psiquiatra, para psicólogo, para um monte de pessoas, começaram a dar remédio e mais remédio fortes. E esse menino cada vez pior, desmaiava. Era tão forte isso nele que ele desmaiava e ficava desacordado horas e horas. E por acaso foram se tratar numa casa espírita, e lá eles receberam, então, viram o que estava acontecendo. Mas quem levou não foi os pais. Quem levou o menino foi uma outra pessoa. Os pais não acreditavam nisso. E agora eu conversava com os pais. Eles olhavam para mim desconfiados. Mas como? Isso não existe. O que está acontecendo? Olhando por baixo, de uma forma assim. O que está acontecendo? Eu não tenho nem ideia disso. Aí, até a explicação chegar de que a vida, como tu falavas agora, não é somente essa, que nós vivemos no meio dos seres espirituais, já que também somos espíritos. Quer dizer, até encaixar essa ideia, as pessoas não têm culpa disso, viu? Até encaixar essa ideia de que não é aquilo que nós aprendemos uma vida inteira, não existem esses seres sobrenaturais. Quando existiu qualquer um deles, seria o próprio demônio que ali estaria. Então é preciso que nós levantemos o véu que se esconde, sabe? Todos nós temos esse véu, nós fomos criados com esse véu. É preciso abrir os nossos horizontes para entender que vivemos num mundo espiritual. Somos seres encarnados? Sim, mas o próprio nome está dizendo, estamos encarnados. Mas um dia perderemos a carne e nos tornaremos a ser a própria essência, que é o ser espiritual. E a essa essência, e que eu queria terminar agora, e essa essência é boa, porque é a essência divina. Exatamente, Antônio. Mas a caminhada, ela é longa. Desde todos os ensinamentos que nos são propostos, a gente vai se firmando, vai se tranquilizando, vai se resignando, à medida em que vai se empoderando de conhecimentos que nos dão explicação sobre as coisas que nós vivemos. Então eu digo, há muito tempo, que nós refutamos, nós batalhamos contra o mal. O mal é uma coisa que nos prejudica, que nos deixa num estado de desconforto, mas o mal é filho da ignorância. É a ignorância que faz com que nós tenhamos comportamentos contrários às leis de Deus, e isso é interpretado como mal. Então, à medida em que a gente tem uma ferramenta como a doutrina espírita, que Jesus chamou de Consolador prometido, que veio trazer para nós as luzes do entendimento sobre a nossa existência, nós podemos, e é frequente numa casa espírita, receber este tipo de aflição e dar um encaminhamento satisfatório. Porque veja bem, muitas vezes aconteceu comigo também, de receber uma mãe aflita, levando um filho de 9 anos, que dizia assim: mãe, a senhora quer conversar com a avó? Mas como, filho? O que é isso? A tua avó já morreu faz tanto tempo. Não, ela está aí sentada do teu lado. Mas a religião que este casal professa é uma religião que não aceita esse tipo de entendimento. Vencendo o medo, a angústia e o sofrimento, ela foi numa casa espírita. Um tratamento que para nós lá, baseado nas orientações espirituais dos dirigentes da casa, é simples, trouxe muita paz para essa família. Este menino foi reconduzido a um estado de entendimento e normalidade, porque ele não estava doente. Isso não é uma doença. Não é uma doença, né? É um estado que nós podemos trazer conosco, uma aptidão psíquica que permite que a gente interaja com o mundo espiritual, né? Para muitas religiões isso ainda é um mistério, e aí vem a dor e o sofrimento. Se você se ama, o mal que vem de fora se amedronta e se afasta. Veja bem que frase interessante, né? Amar-se é entender-se, é saber que somos seres
a imagem e semelhança do Pai e somos seres criados para o bem. E tem mais um detalhezinho que Divaldo ensinou para nós, e eu me lembro já de tantos anos, que a primeira vez que eu ouvi o Divaldo falar isso. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Portanto, se eu não tenho mal, se eu não penso mal, se eu não faço mal, eu nunca terei o mal. Somente o bem dentro de mim. É verdade. Então, complementando todas essas afirmações interessantes e construtivas, né? Não é o mal que os outros me fazem que irá me afetar, é o mal que eu produzo para os outros que irá me afetar. Somos espelho, né? Somos espelho, exatamente. Somos o próprio eco. E quanto àquela relação, aquele pensamento anterior ali que tu começaste, ali está o significado do bem sofrer e do mal sofrer, Antônio. Porque o saber se conduzir perante a vida altera a nossa forma de pensar e de vivenciar o nosso dia a dia e nos torna pessoas que se amam. E eu me amando, eu crio uma energia, um escudo, uma capacidade de proteção que não é visível aos sentidos humanos, mas é extraordinariamente poderosa dentro do contexto energético em que nós estamos inseridos. Amar-se é o primeiro e grande ensinamento que nós devemos ter para com a vida. Nós não estamos falando aqui em narcisismo, né? Não. O narcisismo é diferente. É um filhote do egoísmo, exatamente. Do orgulho. Então é uma coisa egóica, né? Isso. Nós estamos falando da ferramenta que vem de dentro da nossa essência, né? Que faz parte da criação a qual nós estamos inseridos. Porque quando nós aprendemos que o nosso Pai é justo e perfeito e por isso absolutamente misericordioso, não criaria filhos para sofrer. Não, ele criou nós dentro de uma divindade semelhante a ele, com tarefas que nós estamos desenvolvendo para que justifiquemos essa nossa herança divina. Inferindo, então, poderíamos dizer que se nós tivermos o bem dentro de nós, cada um tiver o bem, nós seremos felizes. Exatamente. Aí vem duas leis que são muito estudadas na nossa doutrina espírita, que é a lei de sintonia e a lei de causa e efeito. Quando eu tenho dentro de mim coisas positivas e tenho o bem, portanto, como uma coisa rotineira, o meu estado vibratório é de maior intensidade. Isso significa que eu posso estar fisicamente no mesmo ambiente onde os sofredores circulam e eu não sofro. Não sofro porque o meu estado vibratório é diferente, a minha percepção da vida é diferente, o meu quantum energético é diferente. Isso se explica muito fácil dentro da física e da eletricidade, né? Há diversas intensidades de luz expostas onde nós circulamos, né? Todas elas com as suas finalidades. Estão no mesmo ambiente? Estão, mas tem 60, tem 100, tem 150, tem 200. E quanto maior a intensidade, maior o brilho, maior a capacidade de clareza. É o que buscamos. Isso quer dizer que aqueles que estão felizes, relativamente felizes, no meio do sofrimento, ele não vai estar lá como se fosse uma ilha, né? Ele vai estar lá ajudando aqueles que estão em sofrimento, estendendo a mão para aqueles que estão nesta agonia, procurando levantá-los do brejal em que se meteram. Aí que está o grande detalhe. Ele não está lá se refestelando na felicidade, né? Ostentando a felicidade, não. Ele estará no bem, e o bem é ajudando, o bem é a caridade é o amor em ação. Tudo que fazemos, sentimos
nos emocionamos, serve para dar a nossa qualidade vibratória. Mas, para citar bem o exemplo do que o Antônio está nos colocando, entremos numa sala escura com uma vela na mão. A sala deixa de ser escura. Por quê? Porque ela acabou de ser iluminada. Todo ser que tem luz, tem positividade, tem vibração, onde ele circula, ele irradia essa vibração, esta energia, e todos que estão circundando aproveitam. Portanto, todos nós poderemos e podemos ser pirilampos, vagalumes. Todos nós temos a nossa luz. É só não deixá-la apagar. Por isso que eu digo, a nossa vida na Terra, num planeta de expiação e prova, se assemelha a uma grande escada. Estamos subindo ela, com a mão direita para cima, sendo levado pelos superiores que sabe mais, pode mais, já tem mais bagagem do que nós, sempre nos auxiliando, e com a mão esquerda para baixo, auxiliando aqueles que precisam mais do que nós. A escada é a nossa vida. Auxiliamos com a esquerda quem está embaixo e recebemos auxílio com a direita de quem está em cima. E todo mundo está nesta mesma... Todo mundo está na escada. Mesma escada, né? Então procuremos subi-la degrau a degrau. Por que degrau a degrau? Se nós corrermos, nós deixaremos alguém para trás e poderemos até cair. E vão passar por cima de outros. Não podemos degrau a degrau. Tenhamos paciência. Eu sei que a paciência é uma coisa difícil nos dias de hoje, né? Mas é preciso cultivar a paciência. E pegando este gancho, né? Porque as pessoas podem dizer, tá, mas eles falaram tudo isso e não disseram como. Então, paciência é um como. Como eu alcanço essa vibração, como eu alcanço esse estado de felicidade relativa? Com paciência, com serenidade, com mansidão, com querer para o próximo o que nós queremos para nós, sem querermos tudo porque isso é desnecessário. Viver simples, gostando da vida, gostando da natureza, gostando do próximo e gostando de nós mesmos. Estaremos com a nossa atividade na escada plenamente resolvida. Pois é, semana passada nós sempre orávamos por um Amaury Pinheiro de Sapucaia, né? E o Amaury Pinheiro desencarnou na quinta-feira passada. Então nós vamos orar, continuar orando por ele, sim, porque aqueles que partiram antes de nós para a pátria espiritual precisam também das nossas orações. E vamos orar também pela Salete Ana Mantelli, que está passando por um processo difícil, mais uma vez na sua vida, né? Mas ela vai superar também esse processo. Vamos orar por ela, por todos os outros que estão precisando tanto dessas orações, né? Tantos amigos que estão ligados conosco, que estão hospitalizados, pessoas que precisam e que se ligam aqui nesse programa. Então, gente, por todos esses que o Antônio acabou de referir, também pela Clair Fetter, pela Maria de Lourdes, pela Brunilda Knack, Eliseu Scherer, Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, Ângela Pereira, Fátima Ertel, Laura Cirren, Carla Berni, o pessoal das casas espíritas. Todas as religiões, né? Todas elas. Todas as religiões. Que o poder energético da egrégora espiritual que comanda este programa alcance a cada um dos corações necessitados nesse momento. E hoje vamos tocar uma música antes da prece. A música Aos Pés do Monte. Tim e Vanessa interpretam. Observem, escutem a melodia, a letra desta música Aos Pés do Templo, e depois a prece final. Um bom dia.
nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.